Olá, estamos começando mais um programa Conexão Aberta, apresentado sempre pelo nosso vereador Reinaldo Santos, mas que agora estamos em um novo formato, com a minha apresentação, jornalista Francisca Rodrigues, com a apresentação sempre também da doutora Cristiane Linhares, advogada, e com o Reinaldo Santos, que é o chefe aqui do nosso programa. Queremos agradecer a presença de todos vocês, a audiência. Estamos disponíveis também para que você nos mande mensagens, sugestões, críticas construtivas e gostaríamos de falar um pouquinho como será esse nosso programa a partir de agora. Doutora Cristiane Linhares, que agora vai fazer parte do nosso programa, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, né, o que você faz, qual área que você atua. Eu falo bom dia, boa tarde. Não fala. Tá. Meu nome é Cristiane Linhares, como bem falado pela nossa amiga Francisca. Eu sou advogada, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, ministrei aulas por muito tempo na Zumbi dos Palmares e eu advogo na área civil, criminal, tenho um escritório há mais de 30 anos, uma Linhares Advogados Associados, e lá temos todos os ramos do direito. Reinaldo, é um prazer estar contigo. Você sabe que eu admiro o seu trabalho e espero que nessa nova versão do programa seja de sucesso, de êxito, e que não será uma jornada fácil, porque é uma jornada agora como vereador, não só como apresentador. E agora você está do outro lado, vai ter que fazer um trabalho excelente na comunidade de Cajamar, como já vem fazendo, e vai nos abrilhantar e vai nos aprimorar mais com o seu trabalho. Eu gostaria de conhecer um pouquinho mais da tua história, né? Como que você chegou. Eu estava dando uma olhada ali na página da Câmara de Cajamar, e a maioria homens, né? E brancos, né? Então você ali se destaca. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você chegou, né? Uma história de superação, de sucesso, né? Um vereador de uma cidade dentro do estado de São Paulo, ou seja, o maior estado do Brasil. Então eu acho que é uma história de sucesso. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, embora você já faça esse programa há muito tempo, mas você não fala de você. Você era apresentador, agora você está aí do outro lado. Olá, pessoal, tudo bem? Tá bem diferente para mim, viu? O formato tá diferente. Então, era eu que conduzia esse programa Conexão Aberta, né? E foram anos que a gente conduziu, eu com o Wagner, o diretor aqui da Top TV On. Eu iniciei nessa questão de apresentação bem antes da pandemia. E na pandemia nós fizemos vários programas, lives, foi bem bacana, mas agora eu já estou sentindo a diferença. Eu falo, que negócio é esse? Falar da minha vida, né? Mas assim, primeiro um prazer a gente voltar novamente com esse programa junto com todos vocês que estão aí nos assistindo, né? Todos os amigos, conhecidos, e você, Francisco, jornalista, vai estar à frente junto com a doutora, né, Cristiane. E olha só, que legal, né? 2 mulheres, né, que vai começar a comandar esse programa, uma coisa que eu sempre defendo as mulheres dentro da minha linha de vida, né? 2 mulheres, uma a doutora Cristiane eu conheço, ela tem uma história fantástica, né? Negra, da nossa etnia, aonde a gente vai começar a dar um novo formato nesse programa, vamos falar das diferenças, vamos falar de várias coisas, vários assuntos, né? Mas vai ser bem legal. E a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, eu comecei lá na cidade de Cajamar, a nível da política, em 2000, acho que mais ou menos em 2000, que eu conheci o Marcos Zerbini, que é um grande amigo, deputado, sempre deputado Marcos Zerbini em São Paulo. Conheci o movimento de moradia em 2000, e depois a dona Creuza, esposa, e a gente foi aprendendo. E aí a gente começou a fazer um trabalho. Em 2012, eu me candidatei, né? Fiquei como primeiro suplente. Não ganhei a eleição, fiquei como primeiro suplente. E assumi algumas vezes, umas 4 vezes lá. Uns 15 dias num período, 5 no outro, 10 no outro, conforme
Era uma vereadora, uma mulher também, que acabou perdendo, ficou doente, acabou saindo e depois ela hoje não é mais vereadora. Tem uma outra vereadora mulher lá de 9 mandatos. Mas assim, aí 2012, depois 2016 eu não me candidatei, eu fiquei quietinho. 2020 me candidatei de novo. E ganhou, né? Então, não ganhei. Fiquei primeiro suplente então, pela segunda vez. Esse é o seu primeiro mandato. Primeiro mandato. Mas você já tinha essa experiência de suplência, né? Já, da suplência. Na de 2000 eu assumi por uma semana esse mandato que terminou agora. E agora, 2024, a gente conseguimos chegar. Então, para ver como que é a luta, né? Não é fácil. Não é fácil, mas né? também não desistir, né? Não, o importante é não desistir. Mas assim, o pessoal fala brasileiro não desiste nunca. Mas nós não podemos desistir nunca, né? A nossa sociedade hoje, né? A nossa nação brasileira, a maior parte é negra. E a gente não pode deixar de falar desse momento, nessa oportunidade. Porque muitas vezes a gente sente barreiras, sofre algumas situações, mas você fala, não, peraí, eu vou me posicionar, eu vou buscar conhecimento. Até nesse programa, para você ver, só tinha eu lá de negro com programa na cidade de Cajamar, né? E outros não, e até a gente motivou outras pessoas a vir participar, né? Eu não tinha essa experiência de ficar na frente das câmeras, não tinha. E aí veio, e fui crescendo. Então hoje eu estou vereador, tenho uma empresa há 26 anos, no ramo contábil, né? Sou empresário contábil, sou coordenador do movimento também há 26 anos, hoje estou como presidente da Associação Comercial na cidade de Cajamar e vereador. E qual o movimento que você faz parte? Eu faço parte do movimento ATST de São Paulo, onde é coordenado pela dona Creuza, Marcos Zerbini e Fábio Riva, que também é um vereador amigo nosso lá em São Paulo, que eu vou falar que vai ser o meu professor já, tá me ajudando aí a conduzir o meu mandato lá em Cajamar, junto com toda a nossa equipe, todo o Marcos como deputado, dona Creuza, toda a associação. Esse é um movimento de moradia, não é isso? Movimento de moradia, moradia de interesse social. Então, para ajudar também o nosso povo. Principalmente, moradia é um dos maiores problemas no Brasil, né? Aliás, não só no Brasil, viu, Reinaldo? Não, eu imagino que aqui no Brasil é mais. Mas o Brasil, pelo nosso tamanho, nossa dimensão, é interessante. Você deve ter bastante dados sobre isso. Sim, temos. E lá em Cajamar, nós temos, em 2014, tinha um levantamento de 6 mil famílias que moravam em área de risco ou em comunidade, né? Então, 6 mil famílias. E hoje nós temos lá 700 famílias com esse nosso movimento, que é uma luta, que já conseguiram conquistar a sua área bruta para fazer o seu loteamento de interesse social. E o mandato ele vai ser para esse intuito, a serviço de ajudar as famílias a conquistar a sua casa. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas que conquistaram e estão conosco nas reuniões são mulheres. E mas solo. Isso mãe solo, né? Sozinha, sem um companheiro. Isso. E ali ela trabalha, ela estuda e ela ainda frequenta as reuniões a cada 15 dias e vai na luta e conquistaram comprar. Chegou a guardar dinheiro, várias delas guardaram dinheiro e já adquiriram o seu pedacinho de chão. Essa questão da moradia, né? Eu tive um período fora e com essa questão da guerra aí, que muitos países abriram fronteiras, não tem moradia também, é um negócio assim absurdo, caríssimo, e muita gente dormindo na rua. E no Brasil a gente vê aí, parece que está aumentando, né? Você dá uma passada assim de carro, por exemplo, na Avenida Tiradentes ali, é uma tristeza. E olha só, a gente mora na Cruzeiro, na Zona Norte, né? Cruzeiro do Sul também tá um terror. E eu falo, ali ainda é o centro, né? Os bairros, os nossos, vamos falar assim, mais para as regiões periféricas, vou falar Perus, que nós somos ali, Perus, Anhanguera, Pirituba, Xaraguá, nós não vimos pessoas dormindo na rua. E hoje, você anda quase todas as ruas, você acha um morador de rua, né? Sozinho, né? Muitas vezes homem, a maior parte são homens, eu tenho observado isso. E em Cajamar também já está, nós não tínhamos pessoas de rua em Cajamar.
Agora Até está aumentando o índice? Está aumentando o índice, está tendo pessoas na rua, tem pessoas, assim, andarilhos que saem andando, hoje dorme aqui, amanhã dorme lá, porque é uma população geral, ainda principalmente depois, eu notei isso, depois da pandemia, surgiu muito isso, né? E é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, ter um olhar para essa camada da sociedade, para esse cidadão, né? Para esse brasileiro que está sofrendo. E né? hoje uma das suas plataformas de governo é moradia. Moradia, essa é a número 1, é moradia. A segunda, carro-chefe é moradia. Mas você tem outras também para contar temos, para nós, né? Temos. Eu vi que ele cuida também da saúde, né? Autismo, principalmente. Né? Das crianças autistas. Porque na campanha, viu, doutora? Eu tenho uma amiga que me ajudou muito, que é a Jane, mandar um abraço para ela. A Jane, ela é do serviço social, mais uma mulher na minha vida, né? E... Reinaldo é cercado por mulheres, hein? Mulheres por bravas. isso que ele chegou onde chegou. Ai, meu Deus. E a Jane, ontem eu tive com ela, mandar um abração para ela, um beijo. Ela, a filha dela, a Ana Laura, ela é do social. E ela falou, Reinaldo, você também é do social de moradia, eu queria te apresentar um público. E é um público invisível. Eu falei, tá bom, isso na campanha. Eu falei, legal, vamos lá. Quero conhecer. Isso, um público invisível. Público invisível. Olha que absurdo. Aí eu falei para ela, mas olha, eu também sou, muitas vezes eu me senti invisível, mas vamos junto, né? E aí ela me apresentou as mães atípicas e solo. Ela separou, como ela já conhecia, ela tem 16 anos de serviço social na cidade de Cajamar, então nós começamos a visitar essas casas. Francisca, aí eu vi realmente que essas mães e essas crianças são invisíveis, que não tem ninguém por elas, que até então eu, como uma pessoa, né, comum ali, achava que o autismo era até uma moda, sabe? Modinha, todo mundo está falando de autismo, mas não é. Hoje as crianças autistas são vários tipos. Eu conheci também um pai, para você ver, um pai que ele tem, o terceiro filho dele está sendo diagnosticado agora com autismo. Então, todos os filhos, basicamente, dele com autismo. Mães com 2 filhos autistas. E é daquele jeito, um mais severo, o outro menos. Mas é um lado que nós temos que dar esse olhar. Tudo depende do grau, né? Do autismo, grau, da situação. Olha, e é um lado que você entende que tem que ter um olhar mais específico da área. Eu acho que na questão da saúde, do social, pública, da educação... Né? Lá nesses 100 dias... principalmente, né? Você imagina... Eles estão abandonados. Na inclusão na escola, a dificuldade que é você com a mãe, um pai, pôr na escola. E para a escola também, né? Nós ainda é uma coisa nova na educação. Sim. Mas nós temos que ter esse olhar, né? Tanto é que nesses 100 dias, fez ontem 100 dias de mandato, várias indicações a gente fez voltado para ajudar esse público já, né? Temos a questão que nós queremos ter um espaço reservado para eles poderem... Eu, conversando com uma das mães, elas chegaram e falaram assim para mim, Reinaldo, eu tô 1 ano, 365 dias do ano sem sair de casa. Eu falei assim, como? 365 dias do ano. Porque se eu sair para ir no shopping com meu filho, ele pode ter uma crise. Porque o autismo... barulho, ruído, muitas vezes cor, muitas vezes a cor impede, ele para e não anda mais, ele fica ali. Tá falando, uma delas, né? Falou assim, olha, faz 1 ano que eu não saio de casa. Eu falei, mas o que nós como sociedade pode fazer por você? Eu falei, não sei. Aí conversando com outras mães e com esse pai que ele é uma pessoa que tem condições, ele conheceu um projeto do Canadá. Olha só que legal. O Canadá, o governo, ele tem um espaço como se fosse um hotel, um resort, que a mãe ou o pai que tem criança autista, uma vez por ano, ou até mais vezes, ele deixa lá com professores, técnicos, enfermeiros, todo preparador, psicólogos para ficar com a criança por 1 dia. Então, a mãe e o pai, ou a mãe solo, principalmente as mães solo, ela sai, vai até
esse hotel, tem lá um dia, e ela pega um dia para ela. Então ela vai no cabeleireiro, ela vai na manicure, ela vai no shopping com o marido, Ela vai vai fazer tudo jantar aquilo que ela fora. não faz no dia a dia. No dia a Esse dia. dia é o É dia dela. dela, né? Dela. Até dormir, né? Até dormir até com mais dormir. tranquilidade. Então isso eu falei, pô, legal, vamos lutar para isso também ter no Brasil. Então isso é uma das situações que eu vou defender, né? Os seus o novos autismo. projetos. É esse. Tem também para mulher. Vocês vão falar, pô, Reinaldo, só ver para as mulheres. Os homens vão ficar meio bravos aí, mas é onde a gente precisa dar uma Mas atenção. a mulher é a base, né, da família. Então... Eu fui numa reunião, olha só para vocês Mas só verem. te cortando, é que na Sim. verdade a mulher é uma grande potência, ela que comanda tudo, mas é um nicho esquecido, né? Todo mundo fala mulher, mas o que se faz para as mulheres? O que é voltado diretamente para as mulheres? Não tem nada específico. Tem o Hospital das Mulheres, tudo bem. Mas para as mulheres, o que é voltado? Então, quando você fala, eu tenho um projeto para as mulheres, é isso mesmo. Tem que valorizar. Porque a valorização das mulheres vai começar a mudar também a sociedade. É isso aí. Esse biotipo de desvalorização das mulheres é muito grande. Então, essa valorização, esses projetos, vai começar trabalho de formiguinha e vai mudando. É isso aí. Conta um pouquinho desse projeto para nós. Esse E o projeto... Reinaldo, ele é esperto, né? Já pegou uma área aí de... Não, é porque eu andei muito eu acho que na mostra, minha campanha. Mostra Uma a sua área preocupação deficiente, mesmo, né? social, né? Eu andei muito. O pessoal fala, eu realmente gastei sola de sapato para chegar, né? A gente chegar a essa vitória. É um conjunto de várias ações, mas uma delas é ter andado muito mesmo na cidade. E para vocês verem, você falou do Hospital da Mulher. Lá em Cajamar eu tenho uma ideia, um projeto, né? Anotei dentro dos meus projetos, a gente ter um espaço desse, uma clínica de especialidade das mulheres. Mas por que eu pensei nisso? Peguei em algum lugar, copiei? Não. Eu fui numa reunião também e uma senhora ficou o tempo todo quietinha, já de idade, umas 70 e poucos anos, e aí entramos no assunto da saúde. Aí ela falou, filho, posso dar no final, posso me dar já que você pediu para todo mundo falar, não falei nada, eu queria falar o que eu sinto. Falei, por favor. E ela falou o quê? Que ela teria que fazer alguns exames, né, ginecológicos de mulheres, necessário, e ela não se sentia confortável nos lugares aonde ela conseguia no serviço, na rede municipal de saúde. Eu falei, mas por quê? Ela falou, filho, você imagina eu chegar lá e eu ser... ela não falou maltratada, ela falou chegar num espaço onde ninguém tem um olhar para a mulher como eu. Eu falei, como a senhora? Eu chego lá, a minha cultura não é chegar lá e a gente fazer um exame normalmente. Eu tenho bloqueios. Tem receios, até por causa da idade dela, né? Com certeza. Falou assim. E ela até, eu achei ela bem esclarecida para ela falar isso para mim, mas acho que foi ali tanta pressão. Eu falei, mas me conta mais. Eu gostaria de ir num lugar onde eu era bem atendida, o cara que fosse fazer o exame, o médico ou o técnico, sabesse como me... Não é assim, chega, ela até falou. Até peço perdão do jeito que ela disse. Eu falei assim, chega lá, o cara fala, você tem que ir logo. Desse jeito tem que ser assim. Senta aí, Senta pronto. aí, acabou. Desse jeito, E ela naquela se sente brutalidade. desconfortável, na verdade, Muito, né? Muito. E ela falou, eu gostaria de um espaço onde a gente tivesse uma atenção, um carinho, um olhar diferente, que eu fosse atendida por uma outra mulher que sente o que eu sinto. Eu falei, pode deixar que eu vou anotar aqui e nós vamos lutar para isso acontecer, para você ter um espaço aonde você vá e você é bem acolhida. O exame, muitas vezes são exames chatos, a gente são sabe... invasivos, né? E imagina você fazer um exame com um homem agressivo ainda. Relaxa, como vai relaxar? Uma mamografia, por exemplo, né? A pessoa já está Tensa. Por ela ser uma senhora de idade, já está passando por essa situação, então ela já chega tensa. Sim. Né? Como que eu vou, né? Ficar nua na frente de alguém que eu não conheço. Que eu não conheço. E aí é tratada de forma agressiva ainda, aí fica uma situação bem complicada e difícil. Isso a gente Você vai tentar escutamos. mexer nisso também. Vou. Eu acho que
isso é um papel do vereador, do legislador, do parlamentar, enxergar. Porque eu aprendi isso com o Fábio Riva. O Fábio Riva tem uma frase e eu guardei: vereador é vereador das pessoas. Se a gente não sentir a dor do outro... Isso, hein? Vereador. O vereador. Então, já aprendi 2 coisas hoje. Olha aí, que bom, que bom. Vereador, é do Fábio Riva, isso aí, do nosso vereador de São Paulo. Ele deve ter ouvido com alguém e eu já estou passando para frente também. Agora é sua também. Também. Agora que você é vereador de Cajamar, essa também é a sua frase agora. Vamos ver vereador das pessoas. Então, essa dessa senhora, das mães atípicas, né, das crianças, muitas vezes, que você sabe que é difícil, né? Eu, quando fui criança, eu lembro que eu tenho algumas coisas. Por exemplo, eu compro o meu número de sapato sempre um número maior. Eu calço 41, compro 42. Por quê? O cara fala... Por quê? Porque quando eu sempre fui pobre, a gente era uma família muito humilde. A minha tia trabalhava em casa de doméstico, minha mãe era do lar, meu pai carpinteiro. Então, você imagina, obra, trabalhava para comer, né? E imagina, comprou um terreno em Cajamar, tinha que fazer sua casa. Então era bem, as coisas bem, não passamos fome, mas era bem controladinho. Então você imagina um tênis. Minha tia ganhava um tênis das famílias ricas lá, dos patrão dela, chegava, eu calçava já, sempre o pé grande. Calçava, por exemplo, 40, chegava um tênis 39, 38. O que a minha mãe fazia? Reinaldo, não tem outro, vai com esse. E eu ia com os dedos todos apertados. E ali aguentava quando tirava aquela dor. Eu vivi isso na minha vida. Usava quichute. Vocês não conhecem, eu mas conheço o quichute. Eu não conheço. Francisca também conhece quichute, sim. Então, esse era o tênis que a gente ganhava no Natal, né? Era da moda da época. E ficava contente. Mas assim, são coisas que a gente sente e sabe que eu tenho esse negócio, ó. E aí você fala, pô, mas peraí, vamos lutar para as crianças hoje irem igualzinha para a escola, com uniforme. E hoje em Cajamar tem, né? Eu estudei toda a minha vida em escola pública, Cajamar não tinha. Hoje o prefeito anterior conseguiu dar uniforme, mochila, material, tênis, roupa de frio, coisa que a gente não usava. Bolsa, minha mãe usava, fazia de saco de farinha. Ela era costureira, fazia ali, dava uma pintadinha, vai com isso aí, Reinaldo. E a gente ia feliz da vida. Mas isso, nos tempos de hoje, a criança sofre. Sofre bullying, inclusive. Bullying. Né? Então, nós também temos que ter esse olhar, né? E o outro olhar que eu gosto muito é também do idoso. Porque o idoso, para a criança, todo mundo busca muita coisa. E o idoso? É uma criança novamente. Volta a ser uma criança novamente. Largado, muitas vezes é os invisíveis. Nós só estamos falando dos invisíveis aqui. Por enquanto, só dos invisíveis. Que ninguém lembra, que fica no cantinho, que ninguém dá o amor, dá a atenção, dá o carinho. Então é um outro ponto também que nós vamos defender bastante, viu, Francisca? Isso é interessante porque a população está vivendo mais, né? Vivendo mais. Inclusive, vivendo muito mais. Então... Hoje... e não temos uma sociedade preparada para isso. É que antigamente tinha uma idade, né, limite. Hoje em dia não, mudou. Então, hoje em dia as pessoas estão vivendo mais. Então agora vai ter que ter esse olhar. É verdade. É isso aí, Francisco. Então, alguns pontos. Tem outros aí que depois Mas você eu vai me queria perguntando. que você, Reinaldo, você falou do idoso, da criança e discriminação. O que você acha dessa história de discriminação, mas num geral, né? Sim. O que você acha dessa história? Eu tô sabendo aí que você também vai fazer alguma coisa, vai ter um olhar para essas pessoas no geral, né? Sim. Que são discriminadas. Fala um pouquinho para nós. Olha só, a parte da discriminação da sociedade no geral, né? Deus dá a Sim. pessoa que tenha um rendimento, né? Menor rendimento ali, a classe, o pessoal fala C, D, eu não gosto de falar isso, mas é uma sociedade que naquele momento está passando uma situação difícil, mas eu vivi muito na minha pele, né, por ser negro, algumas discriminações. Mas assim, meu pai e minha mãe me preparou muito, viu, doutora? Me preparou muito de falar assim, ó, Reinaldo, você é único no mundo, né? Então você tem que correr atrás das suas coisas, as dificuldades tem, tudo mais. Mas eu quero defender lá em Cajamar também essa questão das pessoas, das discriminações. Tanto
das pessoas negras, como das pessoas de outras etnias, como pessoas também de outros LGBT. Transgêneros, né? Transgêneros, também, sim. E assim, hoje, nos mundos de hoje, não é permitido mais você fazer uma discriminação da pessoa por causa do gênero, do sexo, ou da opção sexual dela, né? A opção sexual é da pessoa. Não é permitido, mas na prática não é isso que acontece, né? Não acontece. Então. Você vê ali, as pessoas discriminam, deixa de canto, comentam, fica comentando, né? Paralelo, como muitas vezes você vai num lugar, eu chego e a pessoa olha e fala, mas... O que ele tá você fazendo é o Reinaldo? aqui? Você é o Reinaldo? Acontece. Não, você sabe que no século XXI, outro dia eu escutei uma coisa assim absurda. A pessoa fala, é um filho bastardo. Eu falei, no século XXI ainda a pessoa está falando de filho bastardo. Olha só! Então isso é uma forma de discriminação. Sim. Um filho fora do casamento não é mais filho bastardo, não é considerado filho bastardo. E a pessoa falou, e a pessoa não tinha tanta idade assim, né? Não tinha passado dos 50 para estar falando dessa forma. Falar, não, ele é filho bastardo. Eu falei, gente, no século XXI, eu fiquei olhando para a pessoa. É incrível essa questão da discriminação, e eu falei em toda a camada da sociedade, né? Toda. Você vê os jogadores de futebol que sofrem, né? Sim, num geral, que eu quero dizer, né? O cara tá ali para praticar o esporte, defender um time, uma série de torcedores, e ele é discriminado em pleno estádio, né? Por motivo da cor da pele, né? Mas isso nós temos não só lá, temos em todo quanto é qualquer meio, lugar, né? Né? Temos no meio de um supermercado, de uma farmácia, de uma empresa, de você falar, pô, mas peraí, você é o Reinaldo, dono do escritório de contabilidade há 26 anos? Sou eu. Não e na política, como é que você sente isso? Na pele, como diz assim. Na política, ainda não deu nem tempo ainda de eu São sentir 100 dias só somente. 100 dias só. 100 dias somente. E assim, lá entre os nossos vereadores, foi muito bem acolhida, já me conheciam e tal. Mas assim, eu passei por um episódio só. Até agora, do dia 1º até agora. Eu chegar, o cara pergunta... Esse é o primeiro de muitos que você vai passar, Reinaldo. Espero que não. Vai passar, Reinaldo. Espero vai que passar. não. Mas peraí, cheguei no lugar e tal, a pessoa fala, mas quem que você é? Eu falo, sou Reinaldo. Eu não sou muito de ficar falando, eu sou Reinaldo vereador, não. Sou Reinaldo Santos, que é o que eu sou hoje, né? O vereador, eu estou vereador, possa ser que um tempo, quando não der, não vou ser mais, né? Mas vai ser o Reinaldo dos Santos sempre. Sempre. Aí a pessoa, mas o que você faz? Eu tenho uma empresa. Legal. Mas o que mais? Sou presidente da associação comercial de Cajamar. Mas até quando? Até o ano que vem eu sou presidente da associação. Então, mas e o que mais? Eu sou vereador. A pessoa ficou perguntando para você o que perguntando, mais? Não estava satisfeito com as respostas dele. Eu sou vereador também, em Cajamar, eleito agora. Nossa, você conseguiu ser vereador? Eu falei, Como se fosse um feito, um ato histórico, né? Como você conseguiu, né? Eu falei assim, sola de sapato e conversar com as pessoas. Como você conseguiu? Trabalhando para isso. Então essas coisas muitas vezes acontecem, mas assim, eu fui muito, graças ao meu pai e minha mãe, a gente foi muito bem preparado nesse aspecto, pra gente não levar pro coração, sabe, Francisco? Porque senão você também sofre. Sim. E eu não tô para sofrer, eu tô para ajudar as pessoas a sair disso. Você já sofreu e não querem que as pessoas que estão vindo, chegando agora na sociedade, sofram o que você passou. Não quero. Então, se isso cada também... um de nós tiver esse pensamento, né? Já melhora fizer a um sociedade, pouquinho, né? E já vai ajudar. Ou, por exemplo, né? A gente sabe, é claro, a cor da pele é uma questão que muitas vezes impacta mais. Mas e as pessoas com necessidades especiais? É um tipo de discriminação. Quando eu falo para você, trabalho de discriminação não é só cor da pele. Não é. Não é? A pessoa que tem uma deficiência, ela é discriminada? Muito. Nós, mulheres, somos. Nós, mulheres, somos discriminadas? Mulheres negras somos. Negras ainda? Mulheres negras, mães solo também. Então, é difícil. É uma cadeia, né? Bem-vindo a uma cadeia. sessão. Então, quando eu falo de trabalho de discriminação, é num geral, que você vai lutar para não discriminação de qualquer tipo. Então, diga não à discriminação de qualquer tipo. Qualquer tipo. Nós estamos aqui para realmente quebrar muitas barreiras, lutar Quebrar junto. os tabus, né? Vamos mudar essa sociedade aí. Vamos começar a conversar de igual para igual, buscar condições
para todos e também falar que é possível. Eu sempre falo assim, gente, principalmente pro pessoal, né, que eu ando muito nas comunidades, primeiro recado, tô assim, assado, conforme a necessidade e as condições de cada um, sabe, Francisca? Mas eu chego assim, se eu cheguei, você também pode chegar. O que é esse é possível na comunidade? Como é que você tem esse olho para a comunidade? Quando você fala é possível, como é que você tem essa visão para eles? Eles te veem? Como é que é? Conta pra gente essa Olha parte. só, quando eu chego lá, um exemplo, né? Eu chego de boa e falo assim com um jovem, com pessoa até mais de idade, falo assim, ó, é possível você sair desse local, um exemplo. Fala, não é. E muitos falam, não é possível. Reinaldo, eu não tenho condição, eu sou uma mãe solo muitas vezes com uma criança autista. Ela fala assim, Reinaldo, eu vivo do benefício. Como que eu vou sair daqui? Né? Eu falo, ó, você indo lá na nossa associação, você vai começar a aprender a guardar dinheiro. E não é, guardar dinheiro não é de 1.000 e 1.000 reais, é de 1 e 1 centavo, se quiser. Mas você vai conseguir, é possível você ter o seu terreno, a sua casa ou o seu apartamento num sistema de habitação do próprio governo. Verdade, você fala para a pessoa como ela vai ter um novo olhar da sua própria vida. Da sua você própria. Vai começar, aquela pessoa que é negacionista, Sim. Você vai dizer para ela, olha, a partir de hoje você tem uma nova esperança e vai ter um olhar diferente da sua vida. Da sua vida. Isso? É isso. Então conta pra gente isso aí. Eu falo isso, falo da moradia, eu falo da questão das crianças, por exemplo, dela conseguir um espaço através da escola, ela não desistir disso. Ela, por exemplo, nós temos lá na associação, lá em Perus, tem uma escola da beleza com a dona Creuza, tem que mandar um abraço para ela, um beijo, porque ela que idealizou isso, que é voltado, hoje tem homens e mulheres que fazem o curso lá, mas foi voltado principalmente para as mulheres que ficam em casa, onde ela vai aprender a fazer uma unha, um cabelo, uma maquiagem, e ela vai ter rendimentos. E eu conto histórias reais. Eu tenho uma prima minha que fez conosco, que teve uma época que a gente tinha curso em Cajamar. Teve uma turma que foi feita em Cajamar. E a minha prima da associação também? Da associação, nós fizemos lá. E aí, essa minha prima fez, e ela tem um filho, tinha um filho pequeno, hoje está maior, né, já faz uns 8 anos que ela fez esse curso. E o que ela falou para mim lá em família? Falou, Reinaldo, eu ia conseguir um emprego para me ganhar R$1.500, R$1.600. Não ia passar disso pelo que eu tenho, formação, tenho filho e tal. Eu ia ter que deixar meu filho com alguém. Mãe solo acontece o quê? Tem que pagar alguém para cuidar do filho, porque nem todas conseguem vaga em creche, ou o filho muitas vezes não está mais na creche, está na questão da escola, não é integral. Alguém vai ter que pagar. Então, de 1.500, ela já vai ter que dar 500 para outra mãe, para outra pessoa cuidar. Então, já virou 1.000, menos as outras coisas, como que ela faz? E ela falou, Reinaldo, com o curso, olha só que interessante. Ela fez o curso, ela cuida do filho, ela faz as unhas, ela fez manicure e pedicure, faz as unhas na casa, em loco, né, nas residências só das famílias. E ela tira esse valor até mais por mês, aonde ela cuida do filho e ela teve uma qualidade de vida. Então, quer dizer, essas conversas que a gente vai falando com cada um, que a gente encontra e nos dê a oportunidade de conversar, para falar, ó, é possível você fazer uma unha, guardar um dinheiro para você sair do aluguel, é possível você pôr o seu filho numa escola e ele se dedicar e ele daqui a alguns anos ele conseguir se formar como a gente se formou e hoje a gente tem o nosso negócio. Então é isso, é onde a gente sempre fala. Na verdade é mostrar para as pessoas que elas podem ser diferentes, que as coisas podem acontecer, né? Sim. Quando você fala da dona Cleusa, né? Minha eterna querida Cleusa, né? Que começou esse trabalho de moradia e ela incentiva as mulheres. Cleusa, eu sou sua eterna fã, você sabe disso, e que você continue nessa luta, né, através da associação, mostrando para as pessoas que elas podem ser diferentes, que elas podem mudar, né, Reinaldo? Podem, mas é a questão que a gente fala muito da oportunidade, né? Sim. Tem muita gente que aproveita muitas oportunidades, tem outras que não querem. Então, o que importa é que você ajude quem realmente quer ser ajudado. Porque a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. As pessoas né? têm que estar abertas, né? É isso aí. Tem que estar aberta para um auxílio. Não adianta você, como ver a dor da comunidade e querer que todo mundo mude. Que não é todo mundo que quer ajuda, não é todo mundo que quer mudar. É verdade. Né? Então, você falou uma frase que o Fábio Riva também fala muito.
Não é eu quero, é você lutar para você conquistar o que você tem que partir de você. Sim, se Porque você eu não vou quiser. dar uma casa para pessoa, não vou dar um apartamento. Ninguém tem a fórmula né? para isso. Vou tirar ela daquela situação. Sim. Agora, se eu conseguir plantar no coração de cada um que eu conseguir, não vou ter o 100%. Lógico. Falar, ó, gente, Se nem Jesus conseguiu, né? Imagine Agradar nós, todo né? mundo. Quem dirá nós. Simples mortais Sim, aqui. sim. Mas se a gente plantar isso numa pessoa, a gente vai estar semeando esse lado bom, que é possível, que é, igual você falou que lecionou na Zumbi do Palmares, faculdade voltada para ajudar o nosso povo, né? Então são coisas que tem que falar para eles, como a associação também, né? Tem convênio no Educar para a Vida, que é um braço da TST. Que são várias instituições, né? Que O Educar ajuda, para a Vida são várias instituições. que ajuda você ter 75%, pode chegar a 75%, né, de desconto de uma bolsa integral até o final do curso. Então, olha só quanta coisa boa que fala assim, ó, dá para você fazer um curso universitário, prestar um concurso, você já vai ter condição de dar uma qualidade de vida melhor para sua família. Isso é com dignidade. Né? Ninguém chegando aqui, ó, tô te dando um negocinho. Não existe favor. As pessoas lutam e pelos seus não objetivos. Adianta, e mesmo dando, não adianta, né? Se você dá tudo por completo, você tem que mostrar. Sim. Né? Sim. Olha, o caminho é esse, você tem essas oportunidades, estou te mostrando. Agora Isso fica a aí. seu critério. É isso aí. Então é isso. Gente, uma história bonita, né? Reinaldo, Super. como você resume? Fala uma frase que você resume toda essa sua trajetória. Frase. Meu Deus, uma frase. Que você acha que você resume toda essa sua trajetória de vida, trabalho, luta? Olha, eu falo sempre, uma das frases que eu falo é: eu tenho compromisso com o trabalho. Olha, é uma coisa que o pessoal fala, ninguém gosta de trabalhar. Eu não importo, não importa o que seja. Eu acho que eu nasci com isso dentro de mim, porque o meu pai, né, por ser carpinteiro, eu com 8 anos, o meu pai me levava para obra. Pra você ver, né? Antigamente, hoje, não pode o trabalho filho, escravo, já vai dizer que tá fazendo uma criança escravidão. Trabalho infantil. Mas me levava para obra, me deixava no cantinho ali sentado, tal, principalmente os bicos dele, que era final de semana, porque como meu pai fazia de segunda a sexta, ele trabalhava para manter a família. Arroz, feijão, uma misturinha ali, boa. O sábado e o domingo era o bico que ele pegava em algumas casas para ele fazer serviço de carpintaria, por porta, soalho, essa parte que ele fazia muito. E esse dinheiro era para ele fazer a nossa casa, porque quando nós mudamos para Cajamar, antes a gente morava no Pan-Americano de Jaraguá, tinha tudo, mas era aluguel. Eu falo sempre para os meus amigos, meu pai e minha mãe foram muito... vou falar assim, eles foram muito fortes para eles saírem de onde eles estavam para ir para Cajamar em 1978, onde não tinha água encanada, não tinha asfalto, mal tinha a rua, não tinha nada, terra, poeira, e comprou o terreno para pagar em 20 anos a parcela. Fez um barraquinho lá de 2 cômodos, né? Sala, cozinha, e um banheirinho de madeira, de madeirite, e nós ficamos nesse cômodo aí de 78, ficamos 10 anos. Para ele, em 10 anos, o sábado e o domingo dele, doutora, para fazer a casa de 4 cômodos de alvenaria. Todo sábado e todo domingo esse homem trabalhava. Então, com 8 anos, eu vendo ele aqui, eu sempre fui muito apegado ao meu pai. Pai, eu vou com você. Entrava no carro e ia, e aí eu fui aprendendo. Então, assim, você fala... A importância do trabalho, né? Eu acho que o trabalho, ele dignifica o homem, ele fortalece as pessoas. Eu sou contra também um assistencialista, só que eu sou assim. Tem momento que você não tem jeito, você precisa de um auxílio do governo, mas você tem que dar uma varinha também para a pessoa, dar um curso, dar uma qualificação, falar, você não dá para você viver com R$600, com R$1.000. Dá os meios, né? Dá para você melhorar, você fazendo um trabalho. Então, a frase, eu acho que é um compromisso meu, é trabalho. Eu não tenho hora, não tenho dia. Se você chegar, Reinaldo, vamos tirar um barranco ali, no sábado, domingo eu vou, vamos encher uma laje, eu vou, porque meu pai fazia isso, entendeu? Então, eu já venho de um lado assim dele, ele lá sempre teve o carrinho dele para ele poder andar nas obras, e
e o bairro nosso, que é ali no Polvilho, ele levava muitas pessoas no médico, Francisco. Você imagina, Cajamar não tinha hospital. A gente saía de Cajamar, a minha irmã caçula, que já é falecida, a Ana, nós saímos de Cajamar, meu pai levou no Hospital São João Batista, na Lapa. Era o hospital nosso de referência. Então você imagina o pessoal sair de Cajamar, de ônibus na época, à noite. Então meu pai deixava o carro sempre com o tanque cheio, porque quem precisava ele ajudava. E ele sempre falava: Reinaldo, 2 da manhã, vamos comigo para mim não dormir no volante. Então o vereador já vem do seu pai. Já vem do meu pai. Eu aprendi isso com meu pai, não é mérito meu. Ele implantou isso em mim, né? É coisas que eu acho que hoje os pais, a mãe, tem que pensar em passar essas coisas. Então meu pai falava: vamos comigo. E aí eu ia, via a pessoa passando mal, me ajudando ali. Então é aquela questão de ver. Se você fala assim: Reinaldo, tem alguém precisando ir no médico, eu largo o que eu tô fazendo. Isso é meu, não consigo ser diferente. E vou ajudar a pessoa. Isso é meu. Então você já estava sendo moldado a ser um vereador desde criança. Meu pai já fez isso comigo. Entendeu? Então é o que a gente tem da luta. E é possível, eu sempre falo, gente, é muito possível você conseguir, mas nada cai do céu. Você tem que fazer sua parte. Eu creio que com vocês também não foi diferente. Sim. Não, eu tive uma qualidade de vida melhor, tal, um pai e a mãe, né? Porque eu falo assim, quem é do pedágio pra cá, eu brinco, né? De Cajamar, vamos falar que o pedágio é a divisa. Do pedágio pra cá, as coisas é melhor, você qualifica melhor, porque é um ônibus mais barato, você vai no teatro, você vai no cinema. Eu fui no cinema com 16 para 17 anos. Primeira vez que eu entrei no cinema, eu grudei na cadeira e para mim aquilo ia vir para cima de mim, aquela tela. Com 16 anos, quase indo pro exército, sabe? Então, por que não saía de Cajamar só ali? E aqui não, São Paulo, você convive com a parte cultural, né? Aonde eu falo assim, é muito rica. São Paulo é uma cidade rica na cultura. É no samba, é no forró, é no sertanejo ali, é no forró universitário, é na escola de samba que a gente estava conversando antes, né, doutora? Que ali é uma cultura. É uma cultura. Você vai se envolver com tanta coisa ali, fora que você aprende também, que é uma história. Muito, sim. É uma história ali, foi estudado para falar aquilo. Nós não temos lá, mas a gente tem que trazer, levar. Então é muita coisa que a gente tem que fazer. É isso, essa é a vida nossa. Esse foi um pouquinho, né, do nosso vereador em Cajamar, o Reinaldo Santos. Uma história interessante, mas que ainda vai trazer mais projetos para a gente. Vamos falar muito disso. E nós também vamos contar um pouquinho da nossa história, minha, da doutora Linhares. Tem muita coisa, né? Já também não é nada tão diferente assim. Dá um spoiler, fala aí. Vai, agora vamos mudar o lado, viu, pessoal? Vamos mudar o lado agora, por favor. Mas eu acho que um programa inteiro só com a doutora Linhares, né, que passou uma situação difícil aí de discriminação e tudo. Verdade. Inclusive, você cooperou bastante na divulgação. Mas eu acho que ela pode contar um pouquinho, mas a gente pode deixar para um próximo programa, porque é uma história forte, né? Bem forte. Ela também percebeu nisso, que diz que quando a gente está numa pior, os amigos fogem. Na verdade, ela percebeu que ela tem muitos amigos, né? Foi uma divulgação assim, muito forte. Verdade. Uma coisa muito... Eu acho que isso você aprendeu, né? Não, você viu, aprendi. Né, Cris? Eu senti na pele. Então, quando a gente está numa situação ruim, numa pior, os amigos fogem. Todo mundo foge. Não, na verdade, todos os meus amigos. E quem não era meu amigo também veio. Então, isso junto, foi né? muito legal que aconteceu. Isso é muito bacana. Eu falo sempre, né? Que muitas vezes a gente... É acolhido, né? Deus, acolhido, né? Deus faz a gente passar por um momento que na hora a gente não aceita, fica nervoso, né? Chora muitas vezes. Mas Ele permite pra gente também ver quem é quem. Pra Ele também pôr a peneira e falar assim, ó... Quem que estava com você nesse momento da sua dor, né? Que você tá sentindo ali. Então você vai ver, muitas vezes é um. E no dia da alegria, da festa, da bebida, da cerveja... E é fácil, né? Você tem 100, 200 do seu lado, 1000. Mas e na hora? Será que aquela pessoa vai te chamar e falar assim, ó, vem aqui, conta a sua história, quero ser solidário a você. Isso é difícil, né? E muitas vezes, voltando um pouquinho na nossa conversa, eu falo das mães atípicas. Todas elas que eu conversei,
a maioria delas fala isso. É a pessoa que dá atenção, sabe? Fala assim, olha, eu não quero nada. Eu quero simplesmente falar um pouquinho, conversar. E muitas vezes eu não tenho ninguém para conversar, sabe? Isso é Solidão, chato. né? Solidão, sozinho. Ali faço o que com meu filho? Hoje eu não tenho remédio, hoje fui no posto, não chegou. O que eu faço? Arrumo dinheiro aonde? Sabe? Muitas histórias. E isso que a doutora vivenciou, eu acho que Deus permite para você falar assim, peraí, com quem que eu posso contar? Porque vai chegando uma hora, você também vai sendo seletivo, né? Você começa a mas no caso da nossa doutora aqui, eu acho que ela percebeu que ela ganhou muito mais amigos, né? Do que perdeu. Na verdade, eu fui muito acolhida. 22 mais de 20 mil. Isso é legal. Face a uma, né, que a gente vai falar tragédia, uma situação desconfortável que me aconteceu, eu aprendi que a minha dor é nada perto do que muitos passam. É, isso aí. E que eu não fiquei sozinha. E quantos ficam sozinhos nessa situação? Que não tem voz, não tem fala, passa essa dor e não tem com quem falar. É verdade. E tem muitos, viu? Gente, vocês imaginam aí o que nós temos aí. Olha, eu acho que nós vamos parar o nosso primeiro programa aqui. Eu acho que já deu para vocês sentirem, né, como vai ser a vibe do nosso programa. Legal. Né, uma coisa, bater um papo mesmo, né, Reinaldo, e mostrar todo o trabalho que você faz, mas também trazer assuntos diversos. Sim, né? A gente vai falar de saúde, vai falar de moradia, vai falar de discriminação, vai falar de inclusão, de invisibilidade. Eu acho que a ideia aqui é realmente ser uma conexão com todos os segmentos, com todos os assuntos. Vamos trazer gente famosa, vamos trazer gente da comunidade. Então, queremos agradecer realmente. Gente anônima também, né? Queremos agradecer mesmo. Eu gostei disso, hein? Isso, eu acho que a ideia é essa, né? A conexão. É essa. Conexão aberta. Conexão aberta. Na época, quem deu essa ideia foi o Wagner, do nome. E eu achei muito bacana na época. Falei, pô, tem tudo a ver comigo. Muito feliz e a gente quer manter, né? O Wagner é uma pessoa fantástica, um aliado, né? Um grande amigo, parceiro que está aí ajudando sempre e vai continuar nos ajudando sempre. Sempre. Ele falou, conexão aberta, Reinaldo, vamos, porque tem que ser um negócio aberto mesmo. Sim. As ideias dele, né? As ideias do Wagner é boa. Como ele falou aqui antes da gente começar o programa, vamos tentar levar o nosso programa para outros lugares, né? Vamos abrir, né? Vamos abrir a conexão. Sim, vamos. Ele falou aqui, eu já pensei em a gente fazer um desse aqui ao vivo na comunidade. Seria interessante. Olha que legal. Dizem que quem sabe faz ao vivo. Wagner, essa responsabilidade é sua, hein, Wagner? Quem sabe faz ao vivo. Já pensou a gente fazendo no meio do povo? Que legal. Igual uma roda de samba, hein, doutora? Seria muito bom. Olha, o povo tudo em volta de nós aqui, um barulho danado. Vai ser legal, hein, gente? Se preparem. O desafio está colocado, principalmente para o Wagner, naquele que vai operacionalizar a questão. Mas ele dá conta. O desafio está lançado. Olha, só para vocês entenderem, o Wagner é tão preparado, gente, que ele tem um... Eu vou dar um spoiler, que fala? Spoiler. O Wagner tem um ônibus estúdio. A Top TV On tem um ônibus, o bus, ele tem um bus, estúdio, que ele faz ao vivo, grava na rua. Vocês têm que ver que bacana que é o que o Wagner tem. Então, olha só, não tá longe disso não. Ele encosta o ônibus no lugar e faz transmissão ao vivo. Está mais perto do que nós pensamos. Tá o Wagner vendo? Já está com quase a faca e o queijo na mão para cortar. Tudo na mão, tudo na Wagner, mão. Esse compromisso é seu, hein? Um trabalho ao vivo com a comunidade. Vamos encerrar, que as ideias estão surgindo e vamos deixar para uma próxima oportunidade. Obrigada a você, doutora Linhares, Reinaldo. Eu que agradeço. Obrigado ao Wagner e até a próxima semana. Até a próxima. Terminou.